Agyanatimirandasya Gyanam Janasavakaya Chakshurumiritam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Staptam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadam Tikam Namaham Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shri Mate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Pachacha Deshatarine. Então vamos dar início a essa jornada do Chaitanya Charitamrita, vamos fazer leitura, vamos fazer comentários. Vou começar pelo capítulo 13 do Adilila. Capítulo 13 do Adilila chama o Advento do Senhor Sri Chaitanya Mahaprabhu. Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Gaura Vrinda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Então, lendo do capítulo 13 do Adilila, sempre no início do capítulo tem um verso em sânscrito. Essa é a metodologia de Krishnadas Kaviraj Goswami, um verso que ele compõe em sânscrito. Então, nesse capítulo, diz assim, eu preciso da luz. Saprasidatu Chaitanya Devo Yasya Prasadata Taulila Varnane Yogya Sadyasyad Adhamopi Ayam. Saprasidatu Chaitanya Devo Yasya Prasadata Taulila Varnane Yogya Sadhya Syadadhamo Pyayam. A tradução: desejo a graça do Senhor Chaitanya Mahaprabhu. Por sua misericórdia, mesmo aquele que é caído pode descrever os passatempos do Senhor. Então, por aqui a gente vê como Krishnadas Kaviraj Goswami era muito humilde, né? Então ele está descrevendo os passatempos de Chaitanya, diz, mesmo eu, um caído, pela graça de Chaitanya, eu posso escrever sobre os seus passatempos. Jaya Jaya Sri Krishna Chaitanya Gaurachandra Jaya Dvaita Chandra Jaya Jaya Nityananda. Todas as glórias a Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu, todas as glórias a Dvaita Chandra, todas as glórias ao Senhor Nityananda Prabhu. Jaya Jaya Gadadhara Jaya Srinivasa Jaya Mukunda Vasudeva Jaya Haridasa. Todas as glórias a Gadadhara Prabhu, todas as glórias a Srinivasacharya Prabhu, todas as glórias a Mukunda Prabhu e Vasudeva Prabhu. São dois irmãos, Mukunda Datta e Vasudeva Datta. Né? Todas as glórias a Haridas Thakura.
E também todas as glórias, Srinivasacharya. Srinivasacharya é de uma geração depois de Chaitanya. Quer dizer, o Chaitanya Charitamrita foi escrito depois da partida de Chaitanya Mahaprabhu. Então, Srinivasacharya, ele estava lá em Vrindavana, sendo instruído por Jiva Goswami, e ele voltou para Bengala e se tornou um grande pregador no período pós-Chaitanya. E Krishnadas Kaviraj Goswami, glorifica ele. Jaya Damodara Swarupa Jaya Murari Gupta Esaba Chandrodaye Tama Kaila Lupta. Todas as glórias a Swarupa Damodara, o secretário de Chaitanya Mahaprabhu, por 18 anos seguidos. 18 anos até o final da vida de Chaitanya. Swarupa Damodara estava sempre, 24 horas perto de Chaitanya. Murari Gupta foi um companheiro de Chaitanya Mahaprabhu na meninice, na adolescência. Eram amiguinhos. Então Murari Gupta, ele pôde transmitir os detalhes dos passatempos infantis de Chaitanya Mahaprabhu, porque ele viveu aquilo. Eisaba Chandrodaye Tamakaila Lupta. Todas essas luas brilhantes juntas dissiparam a escuridão deste mundo material. Jaya Sri Chaitanya Chandrera Bhakta Chandragana Sabara Prena Jyotsnaya Ujvala Tribhuvana. Todas as glórias, as luas, que são devotos da lua principal, o Senhor Chaitanya Chandra. O refulgente luar deles ilumina o universo inteiro. Aí Krishnadas Kaviraj diz que é assim que acabo de falar o prefácio do Chaitanya Charitamrita. Agora vou dar uma sinopse de todo o livro sob a forma de código. Quer dizer, até estamos no capítulo 13, mas até o capítulo 13 ele diz que foi o prefácio do Chaitanya Charitamrita. E agora ele vai falar sobre detalhes, porque Krishnadas Kaviraj Goswami era muito velho, né? Ele tinha mais de 90 anos, né? Quando escreveu Chaitanya Charitamrita. Então ele pensava que eu posso morrer a qualquer hora. Então tem muitos capítulos que são assim, um resumo dos passatempos de Chaitanya, depois ele entra nos detalhes. Então assim, o livro é feito dessa maneira. Ele diz, em primeiro lugar, deixar-me estabelecer os passatempos do Senhor em códigos. Depois disso, descrevê-los-ei detalhadamente. Sri Krishna Chaitanya Navadvipe Avatari Ata Chalisa Vatsara Prakata Vihari. Chaitanya Mahaprabhu, aparecendo pessoalmente em Navadvipa, esteve visível por 48 anos, desfrutando seus passatempos. Ele não teve uma vida longa, né, entre nós. A vida longa mesmo é na eternidade. Aí diz, no ano de 1407 da era Shaka, apareceu Chaitanya Mahaprabhu, e no ano de 1455 dessa era ele desapareceu desse mundo. Quer dizer, no calendário ocidental, então Chaitanya Mahaprabhu apareceu em 1486.
E ele desapareceu desse mundo em 1534, 48 anos. Por 24 anos, o Sr. Chaitanya viveu o Grihastha Ashrama, vida familiar, sempre dedicado aos passatempos do movimento Hare Krishna. Quer dizer, não foram por 24 anos, não. dos 24 anos é a primeira fase de Chaitanya, quer dizer, a vida de Grihastha mesmo, de vida familiar. Ele passou nada mais do que 3 anos. Vamos ver, continuando. Após 24 anos, ele ingressou na ordem de vida renunciada a sannyasa e morou por mais 24 anos em Jagannatha Puri. Quer dizer, tem dessas duas fases, 24 anos em que ele estava em Navadvipa. Então tem a fase infantil, tem a fase de adolescência, tem a fase de estudante, tem a fase acadêmica, tem a fase de grihasta e tem a fase em que houve o começo do movimento de Sankirtana. Vamos explicar tudo isso direitinho. Depois tem a segunda fase, quando ele toma sannyasa. Aqui diz 24 anos em Jagannatha Puri. Na verdade, para ser mais preciso, são 6 anos ele viajou. Ele viajou primeiro ao sul da Índia, depois subiu até o noroeste da Índia, depois voltou em Jagannatha Puri, depois logo a seguir ele teve uma viagem que ele foi para Bengala e voltou para Jagannatha Puri, depois logo a seguir ele teve uma viagem que foi para Vrindavana e voltou, quer dizer, isso deu 6 anos. Aí depois ele ficou permanentemente em Jagannatha Puri por 18 anos. Aqui diz assim, destes últimos 24 anos ele passou os primeiros 6 anos viajando pela Índia continuamente, às vezes no sul da Índia, às vezes em Bengala e às vezes em Vrindavana, foi isso que eu falei. Durante os 18 anos restantes, ele permaneceu continuamente em Jagannatha Puri. Cantando o Nectário Mahamantra Hare Krishna, ele emergiu a todos ali numa inundação do amor a Krishna. Grihastitye Prabhura Lila Adilila Kyana Madhya Antya Lila Shesha Lilara Duinama. Os passatempos de sua vida familiar são conhecidos como Adilila, ou os passatempos originais. Seus passatempos posteriores são conhecidos como Madhya Lila e Antya Lila, ou os passatempos intermediários e finais. Então, o Chaitanya Charitamrita é dividido nessas 3 partes: Adilila, Madhya Lila e Antya Lila. Adilila Madhye Prabhura Yutika Charita Sutra Rupe Murari Gupta Karila Gratita. Todos os passatempos desempenhados pelo Senhor Chaitanya Mahaprabhu em seu Adililas foram registrados sob a forma de códigos por Murari Gupta. Ele conviveu com Chaitanya nessa fase. Seus passatempos posteriores, Madhya Lila e Antya Lila, foram registradas por seu secretário Swarupa Damodara Goswami e assim mantidos num livro. Quer dizer, aqui Krishnadas Kaviraj Goswami está dizendo que, olha, eu não estou especulando não, eu estou recorrendo a essas fontes, quer dizer, e ele dá o crédito, né? E assim quando se faz uma pesquisa e um levantamento
histórico e tudo, tem que se dar o crédito. Ele está dando o crédito aqui a Swarupa Damodara Goswami, a Murari Gupta. Vendo e ouvindo os apontamentos registrados por essas duas grandes personalidades, um Vaishnava, um devoto do Senhor, poderá conhecer esses passatempos um após outro. Então, nós aqui estamos tendo essa oportunidade, né? Ficou registrado. Acho, é como eu sempre digo, acho que não existe outra personalidade do mundo que tem uma biografia tão vasta. Tem várias biografias de Chaitanya Mahaprabhu. As duas mais importantes é essa Chaitanya Charitamrita e outra biografia que foi composta antes, todavia antes do Chaitanya Charitamrita, que é o Chaitanya Bhagavata de Vrindavana Das Thakura. Essas duas são as principais. Balya Pauganda Kashora Jovana Charibeda Ataeva Adikande Lila Charibeda. Seus passatempos originais dividem-se em 4 categorias: Balya, Pauganda, Kashora e Yovana, infância, meninice, adolescência e juventude. Então podemos fazer essa comparação tal como na vida de Krishna. Também essas 4 fases. Balya é o Kumara. Geralmente fala Kumara, Krishna Kumara, o bebê Krishna, primeira infância. Depois Pauganda, meninice. Depois Kashora, adolescência. E depois essa adolescência vai até 16 anos. A partir daí, só tem mais uma fase da vida de Krishna e de Chaitanya, chama Nava Yovana, quer dizer, sempre jovem. Sempre jovem. Inclusive tem outro verso aqui em sânscrito, composto por Krishnadas Kaviraj. Sarva Sadguna Purnam Tam Vande Phalguna Purnimam Yasyam Se Krishna Chaitanyo Vatirna Krishna Namabir. Presto minhas respeitosas reverências à noite de lua cheia do mês de Phalguna, um momento auspicioso, pleno de sinais auspiciosos, quando o próprio Senhor Chaitanya Mahaprabhu apareceu com o cantar do santo nome Hare Krishna. Continuando, na noite de lua cheia do mês de Phalguna, quer dizer, Phalguna ali, entre meados de fevereiro até meados de março, quando o Senhor nasceu, por coincidência houve também um eclipse lunar. Eu sempre quando leio isso aqui, eu me recordo que a primeira vez que eu tive em Mayapur foi em 1978. Quem estava lá? Estava Ishvara, Advaya, estavam lá nessa ocasião. E no Gora Purnima teve um eclipse lunar, olha só. Uma coincidência, né? Teve a mesma coisa como quando Chaitanya Mahaprabhu apareceu ali, um eclipse lunar
À noite, todo mundo foi para dentro da água, do Ganges, ali. Então isso aconteceu também quando Chaitanya apareceu. Hari Hari Bali Loka Harishita Hanya Jamila Chaitanya Prabhu Nama Jamaya. Em júbilo, todos cantavam o santo nome do Senhor, Hari Hari. E então o Senhor Chaitanya Mahaprabhu apareceu logo após fazer com que o santo nome aparecesse. Jama Balya Pauganda Kaishora Yuva Kale Harinama Lauyala Prabhunama Chale. Em seu nascimento, em sua infância, em sua meninice, em sua adolescência, bem como em sua juventude, o Senhor Chaitanya Mahaprabhu, sob diferentes pretextos, induziu as pessoas a cantar o santo nome de Hari, o Mahamantra Hare Krishna. É como diz no Srimad Bhagavatam, Yagyair Sankirtana Prayair Yajantihi Sumeda Saha. E esse Avatara, Yuga Avatara de Kali Yuga, Chaitanya Mahaprabhu, ele veio para estabelecer o Sankirtana Jagya, o canto dos santos nomes de Krishna. Balya Bhava Chali Prabhu Karina Khandana Krishna Hari Namashuni Rahayerodana. Em sua infância, o Senhor parava imediatamente de chorar ao ouvir os santos nomes Krishna e Hari. Diz que ele chorava muito, né? Mas ao ouvir os nomes Krishna e Hari, ele parava, sorria. Todas as senhoras amigas que vinham visitar a criança cantavam os santos nomes Hari, Hari, Haribol, Haribol. Assim que a criança chorava. Todas as senhoras divertiam-se, riam com isso e passaram a chamar o Senhor de Goura Hari. Desde então, Goura Hari tornou-se outro de seus nomes. Quer dizer, Chaitanya Mahaprabhu recebeu uns apelidos, né? Então, porque cantava-se Hari, Hari. Primeiro ele foi assim chamado de Gouranga, Gouranga, Anga quer dizer corpo, corpo dourado. E porque ele parava de chorar quando falava Hari, Hari, então Goura Hari. Vamos ver depois outros apelidos que ele recebeu. Vai ser descrito aqui. Sua infância durou até a data do Hatikali. Hatekadi, o início de sua educação. A época desde o fim de sua infância até o seu casamento chama-se Pauganda. Pauganda. Pauganda é meninice. Vamos lá. Viva Karile Haila Navina Yovana Sarvatra Loyala Prabhu Nama Sankirtana. Após seu casamento, iniciou-se sua juventude, período em que ele fez com que todos cantassem o Mahamantra Hare Krishna em todo e qualquer lugar. Durante a sua idade pauganda, ele tornou-se um estudante sério e também reuniu discípulos. Dessa maneira explicava o santo nome de Krishna em toda parte. É dito que Chaitanya Mahaprabhu era um gênio, né? desde a infância. Né? É dito que ele aprendeu todo o alfabeto bengali, que é do tipo do alfabeto Devanagari. Ele aprendeu todo o alfabeto em um dia. E era um gurizinho, né?
Aprendeu tudo em um dia. E no dia seguinte, ele durou 2 dias para aprender todas as conjunções de consoantes, que é difícil pra caramba. Tem 1000 casos diferentes, tanto no alfabeto bengali quanto no alfabeto Devanagari. Assim, é complicado, você tem que entender a coisa, sabe? E aprendeu assim, em 3 dias já sabia tudo. Olha só. Sutra vritti panchitika krishneti tatparya sishyera prachitahaya prabhava ascharya. Ao dar um curso de gramática, Vyakarana. Vyakarana é o termo em sânscrito para gramática. E explicá-lo com observações, Chaitanya Mahaprabhu instruiu seus discípulos sobre as glórias do Senhor Krishna. Todas as explicações combinavam em Krishna e seus discípulos entendiam-nas com muita facilidade. Tem um copinho, tá? Assim, sua influência era maravilhosa. É dito que Chaitanya Mahaprabhu, ele chegou ao nível de doutorado. A partir dali ele começou a ensinar, ter a sua própria academia. E ele se formou em todas essas matérias aos 16 anos. Imagina, aos 16 anos, já era um doutor. A partir daí ele abriu a sua academia e começou a ensinar. Não é uma coisa, não é um ser humano ordinário, de jeito nenhum. Yaridekya tarika he kaha Krishna nama Krishna name bhasaila navadvipa grama. Quando estudante, o Sr. Chaitanya Mahaprabhu pedia a todos que encontrava que cantassem o Mahamantra Hare Krishna. Dessa maneira ele inundou toda a cidade de Navadvipa com o cantar de Hare Krishna. Kishora Vayase Arambila Sankirtana Ratra Dine Premenritya Sange Bhakta Gana. Já antes de sua juventude, ele começou o movimento de Sankirtana. Dia e noite ele dançava em êxtase com seus devotos. Quer dizer, a gente vê aqui que Krishnadas Kaviraj está dando um resumo. Ele vai entrar nos detalhes, mas agora ele está só dando essas dicas iniciais. O movimento de Sankirtana alastrava-se de uma parte da cidade a outra, enquanto o Senhor vagava por toda parte executando o Kirtana. Inundou o mundo inteiro distribuindo o amor a Deus. É interessante que esse capítulo aqui chama Advento do Senhor Chaitanya Mahaprabhu, mas ainda não chegou lá. A gente está dando um overview, mas ele vai chegar no Advento de Chaitanya. Teve aí uma paradinha para descansar um pouco. Vamos lá. O Sr. Chaitanya Mahaprabhu viveu na área de Navadvipa durante 24 anos e fez com que todas as pessoas cantassem o Mahamantra Hare Krishna, emergindo assim em amor a Krishna.
Durante seus 24 anos restantes, Chaitanya Mahaprabhu, após ingressar na ordem de vida renunciada, permaneceu em Jagannatha Puri com seus devotos. Durante 6 desses 24 anos, em Nilachala, Jagannatha Puri, ele distribuiu o amor a Deus cantando e dançando sempre. Aí já vai dar outro detalhe da viagem de Chaitanya. Setubanda Aragauda Vyapi Vrindavana Premanama Pracharya Karila Brahmana. Conversando do Cabo Camorim. Cabo Camorim. Aqui no texto fala Setubanda. Setubanda é o lugar onde que o Sr. Ramachandra chegou até o extremo sul do subcontinente da Índia e ele queria ir para a ilha Sri Lanka, onde era o reino de Ravana. Então ali em Setubanda que começou aquela ponte de pedras flutuantes até chegar na ilha de Sri Lanka. Aqui fala Cabo Camorim, ou então na Índia chama Kanyakumara, bem a extremidade sul. E prosseguindo através da Bengala até Vrindavana durante esses 6 anos. Ele saiu de Jagannatha Puri e foi até Bengala. Depois ele foi direto para Vrindavana, atravessando a floresta de Jarikanda. É outro percurso. Quando ele assim se vai para Bengala, então acompanha o rio Ganges. Acompanha o rio Ganges. Aí quando chega lá na confluência do rio Ganges com o Yamuna, então pega também as margens do rio Yamuna e chega em Vrindavana. Assim. Então quem quiser fazer essa peregrinação, está aí a dica. Dica turística. As atividades do Sr. Chaitanya em suas viagens após ele tomar sannyasi são seus passatempos principais. Olha só. As viagens de... Então essa é a opinião de Krishnadas Kaviraj Goswami. Ele considera seus Lila Mukhya Dhamma. Suas atividades durante seus últimos 18 anos chamam-se Antyalila, ou porção final de seus passatempos. Durante 6 dos 18 anos, ele permaneceu em Jagannatha Puri, onde executava kirtana regulares. Simplesmente com seu canto e sua dança, ele induzia todos os devotos a amar a Krishna. Agora, olha só. Durante os 12 anos restantes, ele permaneceu em Jagannatha Puri e ensinou a todos como provar o doce e transcendental êxtase do amor a Krishna, saboreando ele próprio. Quer dizer, os 12 anos finais, dos 18 anos que ele passou em Jagannatha Puri, os primeiros 6 kirtanas, assim, participando nos ratiatras, dançando nos ratiatras, convivendo com os devotos que vinham lá da Bengala, todo ano para visitar Chaitanya. Aí depois entra numa fase assim de êxtase contínuo, um êxtase contínuo, uma coisa impressionante, que não tem nenhum paralelo em nada que aconteceu nesse mundo. Não existe uma pessoa assim que
manifestou uma coisa assim, uma situação de êxtase contínuo, entrar na consciência interna e ficar assim maior parte do seu tempo. Assim. Isso foi os 12 últimos anos. Por isso que tem pessoas que achavam que a Terra tinha um estado de loucura, mas os devotos sabiam que aquilo ali era Prema Bhakti pura, assim, ainda no mais alto grau. Chama-se Mahabhava. Só ele e Srimati Radharani atinge esse estado mais elevado de êxtase devocional. Ratri Divase Krishna Viraha Spurana Umadera Chesta Kare Pralapa Vachana. Dia e noite, Chaitanya Mahaprabhu sentia a separação de Krishna. Manifestando sintomas dessa separação, ele chorava e falava muito incoerentemente, como um louco. Sri Radhara Pralapa Yache Udavadarshane Seivata Umada Pralapa Kare Ratri Dine. Assim como Srimati Radharani falou incoerentemente ao encontrar-se com Uddhava, da mesma forma Chaitanya Mahaprabhu deleitava-se tanto de dia quanto de noite em tal conversa estática no humor de Srimati Radharani. Profundo isso, né? Vidyapati Jayadeva Chandidasera Gita Ashvadena Ramananda Swarupa Sahita. O Sr. Chaitanya costumava ler os livros de Vidyapati, Jayadeva e Chandidasa. São 3 famosos poetas da Bengala. Jayadeva Goswami viveu como 200, 300 anos antes de Chaitanya. Todos eles eram assim já de uma época anterior à época de Chaitanya. Escreveram poesias devocionais. Jayadeva Goswami tem essa famosa, isso é famoso na Índia toda, essa poesia, essa obra poética de Jayadeva Goswami, Gita Govinda. Gita Govinda. É interessante que nós cantamos um verso de uma canção de Jayadeva Goswami, a canção de Dashavatara. Tava Karakama Lavare Nakam Adhuta Chri. Assim, esse é de Jayadeva Goswami. Jayadeva Hari. Então Chaitanya Mahaprabhu costumava ler os livros de Vidyapati, Jayadeva e Chandidasa, saboreando suas canções com seus associados íntimos, como Sri Ramananda Raya e Swarupa Damodara Goswami. Swarupa Damodara Goswami e Ramananda Raya, assim, eram completamente íntimos de Chaitanya. É dito que no Panchatattva, Gadadhara Pandita, ele é assim a Shakti, a potência, a energia de Chaitanya. Mas mais outros devotos têm essa mesma categoria. Então Ramananda Raya e Swarupa Damodara estão nessa categoria.
devotos que entendiam a mente de Chaitanya Mahaprabhu, eram íntimos de Chaitanya. Krishnera Vyoge Jata Prema Chestita Asvadhya Purnakaila Apanavanchita. Com saudades de Krishna, Chaitanya Mahaprabhu saboreou todas essas atividades estáticas e assim satisfez seus próprios desejos. Ananta Chaitanya Lila Kshudra Jiva Hanya Kevarnite Pare Taha Vistara Kariya. Os passatempos de Chaitanya Mahaprabhu são ilimitados. Quanto pode uma pequena entidade viva discorrer sobre esses passatempos transcendentais? A gente vê como é que Krishnadas Kaviraj Goswami era tão humilde, né? Uma pequena entidade viva. Como pode entender isso, esses passatempos? Ele continua dizendo assim: se Sheshanaga Ananta pessoalmente fosse colocar os passatempos do Sr. Chaitanya em códigos, nem com suas milhares de bocas teria qualquer possibilidade de chegar a esgotar esse tema. Damodara Swarupa Aragupta Murari Mukhya Lila Sutre Likyache Vichari. Devotos como Sri Swarupa Damodara e Murari Gupta registraram todos os passatempos principais do Sr. Chaitanya sob a forma de anotações após madura deliberação. As anotações guardadas por Sri Swarupa Damodara e Murari Gupta são a base deste livro. Escrevo sobre todos os passatempos do Senhor seguindo tais anotações que foram elaboradamente descritas por Vrindavana Das Thakura. Então surgiu um outro personagem, Vrindavana Das Thakura, que antes de Krishnadas Kaviraj tinha composto o Chaitanya Bhagavata. Chaitanya Lilara Vyasa Dasa Vrindavana Madhura Kariya Lila Karilarachana. Srila Vrindavana Das Thakura, o escritor autorizado dos passatempos de Chaitanya Mahaprabhu, é tão bom como Srila Vyasadeva. Então aqui ele é, Vrindavana Das Thakura é chamado de o Vyasa da Gora Lila, porque ele narrou os passatempos de Krishna de uma maneira tão poética, né? Podemos comprovar isso no livro Chaitanya Bhagavata, né? E assim, um pouco é diferente o estilo, né, de Krishnadas Kaviraj. O estilo de Krishnadas Kaviraj é mais assim psicológico. Ele tem uma aguda percepção assim dos mais leves, nas mais leves atitudes a nível psicológico. Mas já Vrindavana Das Thakura aqui assim mais sentimento, né? Mais lírico. Como diz aqui, ele narra os passatempos de tal maneira que eles se tornam cada vez mais doces. Temendo que seu livro ficasse volumoso demais, ele deixou alguns trechos sem descrições vívidas. Tratarei de preencher tais lacunas tanto quanto possível. Srila Vrindavana Das Thakura realmente saboreou os passatempos transcendentais do Sr. Chaitanya. Eu procuro apenas mastigar os
a Mahaprasada deixada por ele. Olha só como é tão humilde, né? Vrindavan Das Thakura, ele nasceu quando Chaitanya Mahaprabhu já tinha como 20 e poucos anos. Ainda estava em Navadvipa, ainda não tinha tomado sannyasa. Agora, quando começou o movimento de Sankirtana, a sua mãe estava presente. A sua mãe tinha... Quando começou o movimento de Sankirtana na casa de Srivasa Thakura, a mãe de Vrindavan Das Thakura, Narayani, estava presente, tinha 5 anos de idade. Ela era órfã, então o seu tio, Srivasa Thakura, tomava conta dela. Depois ela se casou, como assim na Bengala e na Índia naquele tempo, assim, as mocinhas se casavam muito cedo. Então se casou e teve o filho, mas seu marido morreu. Olha só. Quer dizer, Vrindavan Das Thakura nem conheceu seu pai. Mas a sua mãe, por ter vivido, embora era uma criança, né, ter vivido aquela fase inicial do movimento de Sankirtan, e o seu tio descrevendo tudo para ela, depois ela passou tudo isso para seu filho, Vrindavan Das Thakura. E ele tinha, assim, todos os dotes literários e escreveu maravilhosamente os passatempos. Agora Krishnadas Kaviraj Goswami, que diz assim: meus queridos devotos do Senhor Chaitanya. Quer dizer, estamos incluídos nessa, né? Isso é importante. Agora deixai-me escrever os códigos do Adilila brevemente, pois não é possível descrever esses passatempos plenamente. Você está controlando a hora? Que horas são? Mostra para mim. 7h20. Então tem aqui o Govindananda que está do meu lado, a Chutananda também está aqui. Eu estou pedindo para eles controlarem a hora, né? Que eu estou assim meio perdido. Né? Também não vamos nos alugar muito, a gente pode fazer essa jornada muitas vezes, né? E assim nós vamos caminhando pelo Chaitanya Charitamrita, porque é puro néctar, né? Não é assim mesmo? Bem. Konavancha Puranalagi Vrajendra Kumara Avatirna Haitemani Karila Vichara. Para satisfazer um desejo específico que tinha em sua mente, o Senhor Krishna, Vrajendra Kumara, decidiu descer a esse planeta após madura consideração. Quer dizer, o nome de Krishna é o nome Vrajendra Kumara, quer dizer, Vraja Indra Kumara, quer dizer, o Kumara, o filho do Vraja Indra, que é Nanda Maharaj, o rei de Vraja. Vrajendra Kumara, o nome de Krishna. Portanto, antes de mais nada, o Senhor Krishna permitiu que os membros superiores de sua família descessem à terra. Procurarei descrevê-los brevemente, pois não é possível descrevê-los a todos.
Então ele está dizendo, como é descrito no Srimad Bhagavatam, que antes do aparecimento de Krishna, vieram os semideuses e tomaram nascimento aqui e assim esperaram o aparecimento de Krishna para participar de seus passatempos. Também em Gaura Lila, várias grandes personalidades apareceram antes de Chaitanya Mahaprabhu. Ele vai descrever aqui essas personalidades. Sri Shati Jagannatha Sri Madhava Puri Keshava Bharatiara Shri Ishvara Puri Advaita Acharya Ara Pandita Shrivasa Acharya Ratna Vidyanidhi Thakura Haridasa. Antes de aparecer com o Senhor Chaitanya, o Senhor Sri Krishna solicitou a esses devotos que o antecedessem. Mataji Sati Devi, a mãe de Chaitanya, Jagannatha Mishra, o pai de Chaitanya, Madhavendra Puri, o mestre do mestre espiritual de Chaitanya, Keshava Bharati, o sannyasi que deu sannyasi a Chaitanya, Ishvara Puri, o mestre espiritual que deu iniciação a Chaitanya, Advaita Acharya, Shrivasa Pandita, Acharya Ratna, Vidyanidhi e Thakura Haridasa, o Namacharya, Thakura Haridasa. Vamos falar muito nele, é uma personalidade muito importante no Chaitanya Charitamrita. Shri Hatha Nivasi Shri Upendra Mishra Nama Vaishnava Pandita Dhani Sadguna Pradana. Havia também Shri Upendra Mishra, residente do distrito de Shri Hatha. Era um grande devoto do Senhor Vishnu, um acadêmico erudito, um homem rico e um reservatório de todas as boas qualidades. Quem é esse Upendra Mishra? É o pai de Jagannatha Mishra, que é o pai de Chaitanya. Aí aqui fala um pouco da família de Jagannatha Mishra. Upendra Mishra teve 7 filhos, que eram todos santos e muito influentes. 1. Kansari. 2. Paramananda. 3. Padmanabha. 4. Sarveshvara. 5. Jagannatha. 6. Janardana. 7. Trailokyanatha. 7 filhos de Upendra Mishra. Jagannatha Mishra, o 5º filho, decidiu residir às margens do Ganges, em Nádia. Diz que Jagannatha Mishra era um acadêmico. E Navadvipa, naquela época, era um centro acadêmico muito importante. Então, muitos foram atraídos para lá. Advaita Acharya, por exemplo, ele veio lá do outro lado, da Bengala do Leste, onde agora é Bangladesh. Muitos vieram de lá. Shrivasa Pandita também mais ou menos do mesmo lugar que Advaita Acharya. Vieram daquele lado. E também a família de Shatidevi também veio de lá. Jagannatha Mishravara Padavi Purandara Nanda Vasudeva Rupa Sadguna Sagara. Jagannatha Mishra foi apelidado de Purandara, exatamente como Nanda Maharaj e Vasudeva. Ele era um oceano de todas as boas qualidades. Tanha Patni Shatinama Prativrata Sati Yanha Pita Nilambara Nama Chakravarti. Sua esposa Srimati Sati Devi era uma mulher casta,
altamente devotada a seu esposo. O nome do pai de Shantideva era Nilambara e o seu sobrenome Chakravarti. Esse Nilambara Chakravarti era um astrólogo muito conhecido na época. É interessante que tanto Jagannatha Mishra, tanto a família de Jagannatha Mishra veio e a família de Shantideva vieram mais ou menos do mesmo lugar, também da parte leste da Bengala, né? E foram para Navadvipa. Mas Jagannatha Mishra conheceu Shantideva lá em Navadvipa e se casaram. Então ele está descrevendo, Krishnadas Kaviraj, quem são os personagens, as personalidades que antecederam Chaitanya Mahaprabhu. Todos são mais velhos que Chaitanya Mahaprabhu. Por exemplo, Advaitacharya, quando Chaitanya Mahaprabhu nasceu, ele tinha 52 anos. Assim. Haridas Thakur era bem mais velho que Chaitanya também. Srivasa Pandita também já era meia idade. Radha Deshi Jamila Thakura Nityananda Ganga Dasa Pandita Gupta Murari Mukunda. Nityananda Prabhu, Ganga Dasa Pandita, Murari Gupta e Mukunda nasceram em Radha Desha, a parte da Bengala que o Ganges não banha. Nityananda Prabhu nasceu na vila de Ekachakra, assim mais ao norte de Navadvipa. O Senhor Krishna Vrajendra Kumara primeiro fez com que inúmeros devotos aparecessem e por fim ele próprio apareceu. Antes do aparecimento de Chaitanya Mahaprabhu, todos os devotos de Navadvipa costumavam reunir-se na casa de Advaitacharya. Advaitacharya era o líder dos Vaishnavas, dos pouquíssimos Vaishnavas que tinham em Navadvipa. Navadvipa era um lugar assim acadêmico. Tinha Brahmana, mas esses Brahmanas lá só estavam assim interessados, não estavam interessados em devoção, nada de devoção. Era assim. Eram adoradores de Durga, de Shiva, quando eram adoradores. Né? No mais eram simplesmente acadêmicos. Né? Nestes encontros dos Vaishnavas, Advaitacharya costumava recitar o Bhagavad Gita e o Srimad Bhagavatam, depreciando os caminhos de especulação filosófica e atividades fruitivas, estabelecendo a superexcelência do serviço devocional. Advaitacharya era extremamente erudito. Ele próprio teve a sua própria academia em Navadvipa, mas depois ele se aposentou. Ele falou, não quero mais essa vida acadêmica, se dedicou exclusivamente à vida devocional. Isso antes de Chaitanya Mahaprabhu aparecer. Ele já tinha parado com essas atividades assim acadêmicas. Em todas as escrituras reveladas da cultura védica, o serviço devocional do Senhor Krishna é perfeitamente explicado. Portanto, os devotos do Senhor Krishna não aceitam os processos de especulação filosófica, yoga mística, austeridades desnecessárias e ditos rituais religiosos. Eles não aceitam nenhum processo senão o serviço devocional. Tem várias linhas de espiritualidade na Índia, tem a linha de Karma Kanda, que é a linha ritualística, tem a linha Jnana Kanda, que é a filosofia seca dos Upanishads, e assim, visando uma liberação impessoal. Tem a linhas de yoga, tem a linha e outras, tem a devoção a Shiva, a devoção a Durga,
mas nenhum dessas linhas tem o serviço devocional. Deu 1 hora. Eu vou ler mais alguns versos para terminar uma sessão, e depois a gente pode começar numa outra sessão que vai dar certinho. Então, na casa de Advaitacharya, todos os Vaishnavas deleitavam-se em falar sempre de Krishna, adorar sempre Krishna, cantar sempre o Mahamantra Hare Krishna. Devotos puros. Porém, Advaitacharya Prabhu ficava triste de ver todas as pessoas sem consciência de Krishna simplesmente mergulhadas no gozo dos sentidos materiais. Esse era o ambiente de Navadvipa. Ninguém queria saber de religiosidade, não. Todo mundo estava assim, buscando, assim, curtindo essa vida acadêmica e a meta era só o gozo dos sentidos. Ao ver a condição do mundo, ele começou a pensar seriamente em como todas essas pessoas poderiam ser liberadas das garras de Maya. Então Advaitacharya pensou: Krishna Avatari Karina Bhaktira Vistara Tavitasakala Lokera Raivinistara. Caso o próprio Krishna apareça para distribuir o culto do serviço devocional, somente então será possível a liberação para todas as pessoas. Com essa consideração, prometendo provocar o advento do Senhor Krishna, Advaitacharya Prabhu começou a adorar a Suprema Personalidade de Deus Krishna com folhas de Tulasi e água de Ganges. Assim adorava uma Shalagrama Shila com água do Ganges e folhas de Tulasi. Com veementes súplicas, ele convidou Krishna a aparecer, e esse convite repetido atraiu a atenção do Sr. Krishna e convenceu-o a descer. Olha só. Graças a Advaitacharya, nós temos esse privilégio de estar participando nesse movimento de Sankirtana de Chaitanya Mahaprabhu. E quem está participando desse movimento de Sankirtana de Chaitanya Mahaprabhu está participando de um passatempo de Chaitanya Mahaprabhu. Estamos assim incluídos num passatempo. Que passatempo é esse? Como o canto dos santos nomes de Krishna se espalhou pelo Ocidente. Então, olha, vamos terminar nesse ponto. Hoje, primeiro dia da jornada, é longa, né? Uma jornada longa. Então, quinta-feira a gente tem outra reunião. Tudo bem? Já é. Obrigado aí pelo